o que tem na minha mão? Na minha tem um M. Tem um M na mão de vocês aí? Tem? Tem uns que não formam um M certinho, né lá? A Rô não forma. A Rô não forma. Não? Eu sou especial, eu sou um M mesmo. Não, é. É de maravilha. Ah, sempre pensei isso. Maravilha. Um só. Está nas nossas mãos. Sabia que não existe no planeta nenhuma mão igual a sua, né? Isso quer dizer que as coisas que sua mão pode fazer, somente ela no planeta pode fazer. Mão no sentido de físico e mão no sentido de tudo aquilo que Deus deposita na sua vida como missão para ser realizado. Quantos entendem isso? Entende? Legal. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você sabe qual é o poder que está nas suas mãos? Antes de você responder essa, eu preciso te perguntar uma coisa. Você tem mania de coitadinho? Ai, coitado de mim. Ai, como é difícil. Ai, que dificuldade. Eu não consigo. Fulano falou assim comigo. E aí, eu não pude então fazer o que eu tinha que fazer. Tem mania de coitadinho? Ou você é um agente ativo? Você que causa as coisas na sua vida, não os outros causam as coisas na sua vida. Você sabe qual é o poder que está nas suas mãos? Se a gente for na Bíblia, a gente vai entender qual é o poder que está nas nossas mãos. Salmos 82, versículo 6. Você é ativo ou você é passivo? Salmo 82, capítulo 6. Verso 6. Isso, capítulo 2, verso 6. Capítulo 82, eu falei? 82. Verso 6. Olha o que é dito a nosso respeito. Eu disse: vocês são deuses. Esse está escrito aí? É isso? Talvez alguma versão aí não é muito fiel ao que está sendo dito lá no original. Mas no original, 82, verso 6. No original está escrito exatamente isso. Sois deuses. Vocês são deuses. Esse é o poder que está nas nossas mãos. Deus espera que nós sejamos criativos. Deus espera que nós criemos coisas, criemos ambientes, que nós criemos as situações favoráveis para o que a gente tem que fazer na nossa vidinha. Ou seria vidona? Vidinha ou vidona? Deus te enxerga como um ser criativo e Ele espera que você crie coisas para Ele. Lá em Gênesis 1 está escrito o quê? Deus disse: haja luz. E aí não houve luz. E houve luz. Então Deus, na sua essência, disse algo. E isso se tornou real. E depois a gente vai vendo lá na frente que a Bíblia diz: Deus, tendo trabalhado no primeiro dia, descansou. Não? Tendo trabalhado, no sétimo dia ele descansou. Mas fala que ele trabalhava e fazia as coisas. Lá na frente começa a dizer assim: já não é mais disse Deus. Por exemplo, no homem, façamos o homem. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é: Deus criava as coisas e trabalhava para que aquelas coisas que eram importantes para o seu propósito de existência existirem. Vocês entendem isso? Deus é criativo. Deus criou coisas. E Ele fala para nós, a sua mais importante criação, que nós somos como Ele, deuses. Que temos que produzir o que é necessário para alcançarmos e cumprirmos a nossa missão de vida. Amém? Então
Então a gente parte daí. Só que agora a gente vai entrar em algo muito importante. Já que a gente entende que somos criativos e temos o poder de criar as coisas, automaticamente precisamos entender que a todo momento temos em nossas mãos o poder de melhorar ou piorar o mundo ao nosso redor. Porque essa criatividade é intrínseca, está dentro de nós. Nós temos o poder de gerar sentimentos e reações positivas em pessoas e ambientes ao nosso redor e negativas. E às vezes, o ser humano, por causa do mal que existe dentro dele, se desfoca e começa a prestar atenção em detalhezinhos tão mínimos, tão irrisórios, tão sem importância, tão banais, e desfocam, na verdade, do propósito de vida deles. Não é verdade que às vezes o ser humano olha, briga com uma pessoa, ou tem uma faísca, ou então ouve alguma coisa e o dia da pessoa acaba? Essa é uma pessoa que não entende que ela é criativa e que ela tem um propósito de vida. Ela se deixou paralisar por causa de um sentimento, por causa de uma frase, por causa de outra pessoa. Colocou o problema acima da sua missão. Supervalorizou o que deveria ser diminuído. E diminuiu o que deveria ser supervalorizado. Está nas nossas mãos. A gente acorda e vai ter os embates do dia a dia. Alguém já teve 24 horas sem nenhum embate? 24 horas assim de boa. Só se você for dormindo e ainda assim um embate, né? Levantar da cama. Você vai sofrer embate por quê? Porque isso faz parte desse sistema. Todavia, o que é mais importante? O embate, o sentimento negativo que foi gerado em você, ou o alvo, a meta que você tem para o seu dia? Seja profissional, seja pessoal, seja familiar, qual for. Está entendendo mais ou menos? Está dando para entender o que eu estou dizendo? Está nas suas mãos. Gênesis 4:7. Olha que interessante. Tudo isso que a gente tem ouvido no congresso, Gênesis 4:7. Tudo que nós temos ouvido nos congressos, na escola, aqui no Verde, nas pregações e tudo mais, tem que ser transformado em coisas práticas para a nossa vida. Senão, ela não vai ter serventia no nosso dia a dia. E esse é um versículo que é prático para a nossa vida. Ele diz assim, ó, todo mundo já achou? Quem achou diz coisa boa. Então tá. Quem não achou diz estou chegando. Todo mundo achou. Então vai. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso é muito prático para a nossa vida. Antes de tudo, precisamos entender sobre a história. Sempre que a gente vai estudar uma matéria na escola fundamental, ensino básico médio, a gente estuda muito da história. Então, se a gente pega um movimento artístico, como o renascentismo, por exemplo, nós vamos estudar o que aconteceu antes e vamos entender o que se desenrolou para chegar até aquele ponto. Correto ou não? Correto. Fazemos isso com a história passada, precisamos fazer com o nosso dia de hoje. Antes de analisar qualquer coisa, qualquer palavra, precisamos entender o que aconteceu antes do dia 9 de junho de 2013, o que nos trouxe até o momento onde nós estamos.
O nosso dia não começou hoje do nada. É uma história que está se desenrolando faz tempo. E Deus fala assim, ó: o pecado jaz à porta. Jesus lá fala: eis que estou à porta e bato. O pecado morreu já, significa está morrido, jaz na porta. O que isso significa? A Bíblia, se a gente fosse ler no dia de hoje, vai dizer assim: o mal habita dentro de você. Desde quando? Desde que Adão decidiu ratificar o pecado no ser humano. O mal habita dentro de você. Se você não acordar e saber e entender quem você é, onde você está, você nunca vai conseguir traçar estratégias para chegar onde você quer chegar. Se a sua empresa não entender quanto ela vende hoje, ela vai conseguir metas de quanto ela quer vender daqui a um ano? Não. Ela tem que saber que ela vende X para que ela possa então falar: eu quero aumentar minhas vendas 30%. Não é? Se ela não avaliar o contexto de problemáticas, de situações, do seu quadro de funcionários, o problema que cada funcionário tem e etc., ela não vai conseguir projetar onde ela quer estar daqui a um ano. É diferente com você? Não é. Você tem que saber hoje: o mal habita dentro de mim. E a Bíblia fala isso: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o desejo do pecado, mas sobre ele você deve dominar. Então essa é a nossa situação: dominar o mal que habita dentro de nós. Só que o que acontece é que quando está dentro de nós, a gente pega ele pelo rabo aqui e começa a puxar pela boca, vai saindo o rim, o fígado, vai saindo o pulmão, vai saindo tudo dentro de você, porque está tão assim que vai saindo. Deus tem um processo que vai te conduzir a tirar todo esse mal que habita dentro de você. E há situações do dia a dia, os momentos do dia a dia, em que você olha e supervaloriza os embates, os problemas, e não valoriza esse processo, você está indo na contramão do processo de tirar o mal que habita dentro de você. Isso é claro. Ah, meu Deus, mas aí eu vou tirar o mal dentro de mim e acabou? O propósito do mundo sou eu? Não, essa é a primeira etapa. Jesus diz assim: lá vem o príncipe desse mundo e nada tem em mim. E depois ele fala assim: vocês vão fazer o que eu fiz e obras maiores ainda. Então Jesus mostra claramente um objetivo de transformar o homem em seu caráter dentro de si, mas com um propósito muito específico e bem definido: jorrar. Ele vai ser transformado, ele vai ser mudado por dentro, mas com o objetivo de manifestar o reino para fora. Está nas suas mãos o poder de se recriar como um ser que tira o pecado de dentro de si, que tira o mal que está dentro de si. Aí a gente cai em outro paradigma, em outra mentira que o sistema coloca. Vocês sabem qual é? Sabe? Não? Pois bem, o sistema nos diz, o sistema religioso sempre vive dizendo e apontando, e mais do que o sistema religioso, mais do que a igreja cristã que veio antes de nós, o mundo vive dizendo que você é um coitado, que você não vai conseguir e que perfeito é só Deus. E ainda pega o texto de 1 João e diz assim, ó: quem diz que não tem pecado, já pecou, é mentiroso. Só que não entendem que Deus visualiza o processo todo. Deus visualiza que hoje você está nessa situação, mas Ele não projetou o homem para ficar nessa situação.
Eu pergunto para vocês, Deus criou o homem com pecado ou sem pecado? Sem pecado. Totalmente sem pecado. E aí o homem foi lá e se sujou. E está aí até hoje. Deus mudou? Deus falou, já que ele pecou, deixa assim? Ou Deus continuou com o mesmo plano lá do início? Ah não, mas isso que eu estou chamando é só quando Jesus voltar. Aí eu te pergunto de novo. Jesus disse, lá vem o príncipe desse mundo e tudo tem em mim? Nada tem em mim. Nada tem em mim. E nós vamos fazer o que Jesus fez e mais. Deus nos projetou para a perfeição. Está nas nossas mãos alcançar isso. Todavia, saiba onde você está. Hoje, o mal ainda habita dentro de você. Amém? Beleza? Sim. Então tá. Aí depois a gente vai ler Isaías 1:19. Agora já. Isaías capítulo 1:19. Chorarei diante do